Olá, pessoas queridas! Vamos para mais uma fagulha, 25ª fagulha do livro Chamamentos, a chama dispersa. Meu nome é Márcia Mêndola, você está aqui num canal de reflexão, autoconhecimento, busca do nosso sentido de vida, propósito e o que mais for interessante para nossa reflexão e nosso crescimento espiritual, emocional, intelectual também, na visão de que somos seres complexos. A chamada de hoje, aqui nesse livro Chamamentos, nós vamos começar o original 4, que seria uma parte, né, do livro, conexão correta. Essa conexão correta, nós temos a intenção, a percepção e a relação corretas. Então, ele explica que a conexão correta é essa etapa da ordem natural, depois que a intenção, a percepção e a relação corretas fizeram a sua parte. Ou seja, a de ampliar o campo de visão. O que nós estamos fazendo até o momento? Reflexões e exercícios para ampliar a visão. Então, por isso que a gente fala muito aqui, ver melhor, ver mais adiante, percepção e abertura de consciência, ampliação de consciência, tudo isso está relacionado a essa busca de perceber as coisas, perceber a nós mesmos, perceber o outro, perceber o que nós estamos fazendo, como nós estamos agindo no mundo, como, para quê, não estou falando por quê, tá? Como, onde, quando, para quê? Essas perguntas nos estimulam a pensar e a sentir, a perceber quem nós somos e o que nós estamos fazendo e aquilo que nós queremos. Por isso ele começa nesse capítulo, na 25ª fagulha, quando ele fala da chama dispersa, falar sobre o desejo. Mas, Márcia, você já não falou do desejo? Esse autor aqui, o Roberto Tranjan, já não falou do desejo, que somos seres de desejo? Nós falamos sobre a vontade, nós falamos sobre toda a busca, ela é motivada por esse desejo, essa vontade. Então, tá falando isso, tá retomando exatamente isso que a gente vai perceber nos estudos aqui desse livro, é que nós só vamos avançar mais um pouquinho desde que esteja todas as reflexões ali que dão fundamento, que dão a base de sustentação para as reflexões futuras. Então, ele retoma, ele precisa retomar para poder avançar, para poder certificar de que a gente entendeu por quê. Porque nós vamos fazer novas conexões. Então, nós vamos agora para a parte da conexão. Nós vamos relacionar. O que isso tem a ver, né? Tudo isso que a gente veio falando tem a ver com aquilo que nós estamos buscando. Então, somos seres do desejo e manter esse desejo vivo é muito importante. Caso contrário, um ser sem desejo, desprovido da vontade, é um ser que está... a gente fala da doença, da patologia, a depressão, mas é um ser desvitalizado. A vida, ela é ânimos, né? Ela é o que nos dá ânimo
alma. Então, a palavra ânimos significa alma. A alma, ela é o que nos dá a vida. Então, um ser que é desprovido de alma é um ser morto. É uma carcaça, é um corpo desvitalizado. Então, isso nos dá a visão de que o desejo ele está relacionado com a vida e ela é dinâmica, ela muda, transforma, ela nos impulsiona. Como que tá? Então ele vai falar da tonicidade. O desejo, a nossa vontade é que dá um tônus, que dá a tonicidade para a vida. Ele faz essa metáfora da chama porque nós podemos vislumbrar melhor, né, a chama pequena. Ele fala que, olha, aqui ele faz outra metáfora também, mas eu quero pegar aqui a metáfora da chama, que ele fala de uma chama muito pequena, pouca energia, né? E da chama que é tão intensa que causaria um incêndio. Estou tentando achar aqui onde está. Como seres do desejo que somos, ela já está posta, essa chama já está posta. Nascemos com essa chama, ou seja, nascemos vivos, com ânimo, com a vontade de viver, de se colocar no mundo. Então, o bebê busca o movimento, o bebê busca o conhecimento, o bebê busca a interação, a relação e a conexão. Então, ele coloca aqui que ela é inerente, que vem de fábrica, né? Às vezes diminuta, fica tremulando e parece prestes a apagar. Outras vezes, embora incandescente, está mal orientada. Então, ele chama atenção para esse aspecto. Muito pequena, parece que essa chama vai apagar, não tem a força. E a outra tão intensa, mas sem direção, o que nos dá aquela imagem do incêndio que a chama se alastra, vai tomando tudo e vai queimando tudo pelo caminho. Então, é preciso o quê? O equilíbrio disso. É preciso saber orientar essa chama. Para a gente orientar a chama, nós vamos precisar compreender a intenção, a percepção, a relação correta para poder fazer a conexão. Ele traz esses elementos, como ele já explicou aqui, para ampliação da nossa consciência, porque a partir dessa consciência desperta, ampliada, nós vamos estabelecer conexões. Quando estabelecemos conexões, nós conseguimos ter a orientação certa que vai fazer com que cheguemos ali ao nosso propósito. Então, é ter essa orientação, saber para onde a gente vai, o que tem que fazer. Então, a gente não gasta tanta energia, a gente sabe. Lembra que eu falei do conhecimento? Ampliação de consciência vem por conta do conhecimento. Quanto mais eu sei, mais eu vejo ao longe, mais eu sei fazer decisões corretas. Quando eu faço as decisões, eu já estou fazendo a conexão, a correlação entre todos os elementos. Então, é essa etapa que nós estamos entrando agora para a discussão. Como que, com esse despertar de consciência, com essa ampliação da nossa percepção, da nossa visão, da nossa consciência, a gente vai fazer
a correlação com o contexto, com as pessoas, com aquilo que eu quero, com meus desejos, para poder fazer, saber o que fazer e fazer as decisões, tomada de decisão, tá? Correta. Quando eu escolho corretamente, eu obtenho os resultados que eu quero e nisso eu não gasto tanto energia, né? Tanto tempo. Isso a gente fala muito quando está orientando alguém, tenta fazer o melhor possível, faça mais bem feito que você puder fazer uma tarefa, né? Com aquele tempo. Então, vamos dizer, o que a gente tem percebido muitas vezes é que nós não temos vontade, nós não temos o desejo de realizar determinadas tarefas, estamos envolvidos em um monte de coisas e aquilo ali que não nos dá prazer imediato, nós queremos nos livrar. Quem faz o estudo, vou abrir um parênteses aqui, quem faz o estudo sobre dopamina, que é um hormônio liberado no cérebro, que nos dá a sensação de prazer. Quando a gente faz uma atividade logo no início, que nos dá muito prazer, come algo muito gostoso, que nos dá um prazer imediato, existe essa liberação de dopamina, ela vai lá no alto e depois ela cai. E aí a gente tem aquela sensação de, perdeu o prazer. E aí, o que o corpo que sentiu aquele prazer imediato, muito rápido, ele quer de novo, ele quer mais. Então, você já viu as pessoas quando comem algo muito gostoso, né? Tem pessoas que falam assim, pessoas conhecidas na internet, que passam receitas e tal, comem e falam, nossa, eu comeria isso aqui, né, aos montes, eu comeria muito, né, enfim, eu não estou lembrando da expressão que ele está usando, mas enfim, a ideia é essa, de que, eu comi uma coisa gostosa, eu comi um pedacinho de chocolate, eu comeria isso aqui, né, muitas e muitas vezes. Então, não é só aquela porção. Eu quero mais, quero mais. Por quê? Porque eu tive o pico de prazer, ele caiu, e aí eu preciso comer de novo. Ou seja, estimular de novo essa região do prazer para a produção de dopamina, para manter aquela sensação de prazer lá no alto, e quando cai eu tenho de novo. Vocês já viram que isso é o caminho do vício, né? Eu estou descrevendo mecanismos de uma forma muito simplificada, tá? Mas eu estou já apontando para o processo que desencadeia um comportamento compulsivo, tá? Por quê? Porque eu quero mais para me manter numa sensação de prazer. Quando a gente faz o caminho reverso, então, eu faço algo que não me dá prazer, então eu vou arrumar, eu estava agora há pouco limpando a casa. Daqui a pouquinho eu vou fazer colocar o almoço e vou começar a atender as minhas clientes. E a gente não vai dizer assim, puxa, adoro fazer faxina, né, limpar a casa e tal. Acontece que quando a gente faz alguma coisa que não é tão prazerosa assim, e aí dali a gente vai fazendo outras coisas que nos dão mais prazer, a gente começa o dia, começa com atividades que não são tão prazerosas e depois nós vamos fazendo coisas que a gente gosta, o caminho
da dopamina não é um pico que decresce, é de baixo para cima. Então, eu vou vamos dizer assim, da pouca dopamina, de poucas experiências de prazer para experiências que me dão prazer, que me dão alegria. Então, isso sustenta mais. Nós temos outra relação com as coisas. Aqui, ele fala assim, né? Quando a gente deixa muitas telas mentais abertas ao mesmo tempo em nossa consciência. Isso é um problema da nossa era, tá? Não é da nossa geração, da nossa era tecnológica. Porque nós temos computadores. Você já viu quando a pessoa está trabalhando no computador? Quantas janelas ficam abertas? Quantas páginas? A gente entra numa, entra noutra. Tem gente que trabalha com 3 monitores, né? Eu trabalho com 2, né? E eu sei que tem gente que trabalha com 3, 4, né? Aqui do computador, aqui. Fica vendo aqui, e fica com as montes de janelinha aberta que fica aqui. Gente, isso é uma loucura. E o que acontece? Nós ficamos com muita informação, nessa busca frenética de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. O que a gente está fazendo na dinâmica da nossa vida? De uma busca de prazer, de uma busca por dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E deixa eu dizer uma coisa, a gente não dá. Quando eu falei de vamos fazer uma vez, mas bem feito, para fazer uma vez bem feito, requer tempo, dedicação. A gente não pode ter várias telas abertas. A gente não pode estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a gente tem que estar focado ali. Isso é dar orientação para a nossa visão, isso é dar um foco, isso é permitir que a gente tenha ali a sensação de prazer num pouquinho, indo ao crescente, sabe? Experimentando aquela situação, né? Aquela prática que a gente está tendo, com cuidado, com zelo, em detalhes. Então, a gente vai fazendo e aquilo vai... Entende que se no início a gente não tem aquela grande tarefa que nos alegra e tal, a gente vai fazendo, a coisa vai ficando tão bem feita, tão arrumadinha, tão cuidadosa, a gente chega no final com aquela dopamina lá em cima, satisfeitos. A gente não está num frenesi de prazer, a gente está satisfeitos, né? Olhando assim para aquilo que a gente fez. Nossa, resolvi a situação, resolvi o problema, fiz, executei, tá bem feito, tá? Quando a gente faz com pressa, de qualquer jeito, rápido, para a gente se livrar, porque aquilo não dá prazer, o que acontece? A gente faz de qualquer jeito, né? Se livra para buscar o prazer em outra atividade. Então, com várias outras janelas, a gente não está prestando atenção naquilo, a gente está querendo olhar para outras coisas. Acontece que quando a gente termina e se não está bem feito, o que acontece? A gente tem que voltar para lá para fazer de novo. E quando a gente faz isso, a gente vai com má vontade. Então, fica nessa oscilação de uma busca de prazer para outras coisas e não se dedicar e fazer com cuidado uma única vez. Como eu falei, isso é uma situação que nós estamos vivendo nessa era. Uma era que a gente chama, né, de sociedade do desempenho, em que eu tenho que fazer
muitas coisas, eu tenho que ser multitarefa. E nós não fomos programados, né? O nosso cérebro, ele não é um cérebro para dar conta de múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Então, o que a gente tem feito? O que a gente tem se cobrado, exigido? Que tipo de dinâmica, velocidade, tudo acelerado. E no final isso nos leva para o que a gente chama de sociedade do cansaço. Então a sociedade do desempenho é a sociedade do cansaço. É uma sociedade em que eu tenho que performar, eu tenho que mostrar que eu sou melhor, eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo, e eu tenho que ter sucesso, entendendo o sucesso aqui numa perspectiva materialista, porque o que a gente está buscando numa sociedade que você tem que trabalhar para ganhar dinheiro e o sucesso é atribuído ao seu destaque na sociedade, pelos bens que você possui, pela, né, a sua conta no banco, quanto ela está recheada ou não. Então, temos aqui questões morais também implicadas, né? A gente está colocando um peso, um valor para toda uma prática, uma dinâmica na sociedade, na relação com as pessoas, em que a gente tem que ter prazer o tempo todo, performar e para ser bem-sucedido, ter sucesso. Só que a gente nunca teve tão doente, nunca se falou tanto em depressão, ansiedade, burnout, nunca se falou tanto em pessoas que não sabem qual é o propósito, o sentido de vida delas. Isso tudo está atrelado, olha as conexões que nós estamos fazendo. Então aqui, nessa proposta, ele fala da ordem natural. Nós precisamos resgatar esse sentido de eu, esse sentido de vida, de estar na vida, do que a gente veio fazer, do nosso ser de desejo, né? A nossa chama que precisa estar orientada, que ela precisa nos colocar vivos, dinâmicos, mas tem que ter o direcionamento. O exercício para hoje é a pergunta que ele faz: o que você ainda não está conseguindo enxergar? Eu faço essa pergunta para mim quase todo dia. Quase todo dia. O que eu não estou vendo? O que eu preciso enxergar? O que eu preciso compreender? O que tem aqui que é preconceito, é ignorância? O que aqui eu preciso compreender? E tem situações assim que são muito interessantes. Eu estava conversando com uma pessoa por conta de uma prestação de serviço e me cobrou um valor que eu achei assim exorbitante, que não foi o combinado. E eu fui perguntar para a pessoa, aquele valor eu não reconhecia, né? Então, para que ela me explicasse. E aí, sim, ela foi, enumerou todos os materiais, tudo lá que, na verdade, a conta estava certa. Eu que tinha compreendido outra coisa. O que era? Eu pedi um serviço, foi feita lá uma obra com aqueles materiais, e depois essa empresa de novo teve que prestar outro tipo de serviço. Então, quando ela me emitiu ali o faturamento, né, ela somou, ela juntou os dois serviços, né, prestados com o material utilizado.
Só que quando ela me enviou, o que que eu entendi? Que ela estava enviando a fatura da última prestação de serviço, né? Então, teria a primeira e aquela última. Então, o que que a gente vê muitas vezes? Que tem problemas de comunicação. Quando a gente tem problema de comunicação, a gente tem problema de conexão. A gente não consegue se fazer claro. E com isso, há várias formas de entender. Então, a confusão começa aí. E eu fui perguntando para a pessoa, pedindo para ela me explicar. Ela me explicou. Opa, agora eu entendi. Então, a gente vai precisar melhorar a forma de se comunicar. Né? Isso é um exemplo simples. Não, nessa hora, ao invés de eu criar caso, por quê? Porque eu podia achar aquilo um absurdo, reclamar e não sei o quê, mas eu estou partindo da minha perspectiva, do meu entendimento. E o meu entendimento estava equivocado. Lembra que nós falamos sobre a verdade? Sobre aquilo que eu quero acreditar? Então, eu busco indícios para reforçar aquilo que eu acredito e não é a busca da verdade. Isso é muito sério na nossa sociedade. Nós vamos ter que olhar para isso exatamente porque isso permite que a gente amplie a consciência. Então, ele pergunta, o que está ainda faltando? Como que é que eu posso ampliar a minha consciência, meu campo de visão? Então, as perguntas que a gente pode se fazer o que eu não estou vendo aqui, que eu preciso ampliar o campo de visão? Se alguém fala alguma coisa para mim e eu não tenho informação sobre aquilo, tá? Isso é para vida, qualquer idade. A pessoa vira para mim e fala, olha, tá acontecendo tal coisa e aquilo ali é ruim, vai prejudicar todo mundo. Ou então está acontecendo aquilo outro e aquilo é bom, vai ser bom para todo mundo. Eu tenho informação sobre aquele evento e aquele evento? Não. Então, se eu não tenho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar informação e não só ficar com a palavra de uma pessoa ou de outra. Eu preciso desenvolver em mim a capacidade reflexiva, crítica, que significa que eu não tomo a opinião dos outros, a comunicação dos outros como verdade. Eu tomo aquilo como informação que eu vou precisar investigar, conhecer. Então, isso é ampliar o campo de visão. Isso. Então, o que eu conheço a respeito desse assunto? É a mesma pergunta. Como que eu posso ampliar? O que é que eu não estou vendo aqui que eu preciso ampliar meu campo de visão? A pergunta é, o que é dessa situação aqui eu preciso saber mais, saber melhor? Aí, com isso, eu posso formar a minha opinião a respeito. Ainda assim, é uma opinião parcial e passível de transformação, porque ela pode estar também equivocada. Por quê? Porque o quanto de informação, de conhecimento eu tenho a respeito daquela situação, ainda que eu seja um especialista, eu não sei tudo. Eu preciso continuar no meu processo de aprendizagem. Então, é isso que nós precisamos exercitar. Nós estamos sendo convocados aqui no processo de autoconhecimento, de busca de conhecimento, para ampliação de consciência, para depois fazermos a conexão entre todas as coisas. Com a conexão estabelecida, eu vou saber definir a minha rota. Eu vou fazer escolhas mais corretas, eu vou saber fazer perguntas corretas e eu vou obter resultados mais compatíveis com aquilo que eu desejo para a minha vida, como um ser de desejo, um ser de vontade, um ser vivo, dinâmico, e eu vou direcionar
e realizar o meu propósito. É isso aí. Eu espero que vocês estejam bem, que a gente siga aí a restante da semana com bastante reflexão e até a nossa próxima fagulha.